Oi, gente, bom dia. Eu e minha equipe vamos falar um pouco sobre o efeito dos abalos sísmicos em estruturas. A minha equipe é composta por mim, André, Cristiane Bittencourt, Camille Vitória e Vinícius Castro e João Pedro. Bom, os abalos sísmicos, eles correspondem a terremotos ou tremores de terra, que é um fenômeno natural e que faz com que a superfície da Terra trema. Para sua ocorrência, são necessários vários fatores determinantes e não é possível prever, de momento algum, os terremotos em nenhum lugar da Terra. No entanto, áreas próximas ao encontro de placas tectônicas, como, por exemplo, a placa Sul-América, com a placa de Nazca no extremo oriente de regiões próximas como o Japão, lugar onde se encontram diversas placas de tamanhos menores e que elas são propícias à ocorrência de tal fenômeno. Os terremotos, eles podem ser medidos para realizar a medida de intensidade dos abalos, e foram criadas uma escala. E seu mentor foi o sismólogo Charles Francis Ritchie, de origem norte-americana. Ele elaborou uma escala que varia de 0 a 9 graus e que corresponde ao volume de energia liberada no tremor. E desse modo, ela foi padronizada internacionalmente à medida para medir e avaliar os terremotos através da escala Ritchie, em homenagem ao criador. O ponto onde começa esse tremor é chamado de epicentro, isto é, trata-se do ponto geológico na superfície diretamente sobre o foco, ou seja, é o epicentro localizado a cerca de 50 quilômetros de uma região. Isso significa que o foco do tremor está a uma distância de 50 quilômetros, a uma profundidade que pode variar entre 2 a 20 quilômetros, dependendo da sua intensidade do tremor. Essa profundidade de até 20 quilômetros ocorre em áreas continentais, pois abaixo disso há uma temperatura muito alta e que dificulta o choque rochoso. Os agentes que provocam terremotos se desenvolvem no interior da Terra e podem ser participantes de movimentos de placas tectônicas ou propriamente dito tectonismo. E por atividade vulcânica, ambos acumulam uma grande quantidade de energia que, para ser liberada, é expedida pelas suas fendas das rochas ou pelas aberturas de vulcões. E essa liberação, propriamente dito, é o terremoto. E outros fatores considerados são os deslocamentos de gases, como o metano e as atividades vulcânicas. Bom dia, eu vou falar um pouco sobre os maiores abalos sísmicos no mundo e no Brasil. O terremoto de maior intensidade já registrada, ele ocorreu em 1960, no Chile, quando um tremor de 9,5 graus de magnitude causou a morte de mais de 2.000 pessoas. Esse terremoto, ele gerou um maremoto com ondas de até 10 metros e essas ondas, elas apagaram do mapa cidades inteiras na costa chilena e fizeram várias vítimas também em outros países banhados pelo Pacífico, como o Japão, Estados Unidos e entre outros. O segundo maior, ele aconteceu em 2004, na Indonésia, atingindo 9,3 graus na escala Richter. O Brasil, apesar dele não sofrer com esse tipo de desastre, no primeiro semestre de 2017 foram registrados 62 abalos. 8 desses abalos tiveram magnitude entre 4 e 4,8 segundos, de acordo com dados do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo. De acordo com a escala Richter, a intensidade desses abalos que ocorrem aqui no Brasil pode ser causado quebra de vidros, provocar rachaduras nas paredes e deslocar móveis. E apesar da gente não sentir a intensidade desse fenômeno por aqui, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, ela aprovou em 2006 a norma NBR 15421, que ela fica os requisitos para a segurança das construções com relações a abalos sísmicos e as resistências que devem ser consideradas nos projetos. Se essa norma for atendida, pode ser aumentado o custo final da obra, porém, pode garantir benefícios em longo prazo, porque mesmo tendo um monitoramento constante, esses terremotos eles são imprevisíveis. Então, é muito melhor prevenir do que remediar.
O custo para a reconstrução de um edifício vai sair muito mais caro e muito mais trabalhoso do que arcar com essa tecnologia preventiva, que faz com que evite prejuízo de materiais de construção e além de proteger o principal, que é a vida humana. Aqui no Brasil, é observado que as acelerações máximas na região central do Brasil é 0,2 metros por segundo quadrado, mas aqui no Ceará, aqui no Nordeste, esses valores eles podem chegar até 2,4 metros por segundo quadrado. Os maiores aqui no Brasil já registrado foi em Porto de Gaúchos, 1995, no estado do Mato Grosso, que atingiu 6,2 de magnitude na escala Richter. O outro foi em Vitória, no Espírito Santo, também em 1995, e atingiu 6,1 de magnitude. Os impactos dos abalos sísmicos nas estruturas. Os terremotos sempre fizeram parte da humanidade, em diversos locais do mundo. No entanto, esses eventos, na maioria das vezes, são marcados por grandes destruições. Esses eventos são medidos na escala Richter, com um grau que varia de 0 a 9 graus. Magnitudes entre 2 e 4 causam impactos semelhantes à passagem de um veículo grande. Magnitudes entre 4 e 6 quebram vidros, provocam rachaduras e deslocam móveis. Magnitudes entre 6 e 7 causam danos em edifícios e destruição de construções mais frágeis. Magnitudes entre 7 e 8 causam danos graves em edifícios e grandes rachaduras no solo. Magnitudes entre 8 e 9 causam destruição de pontes, viadutos e quase todas as construções. Magnitudes maior que 9 causam destruição total com ondulações visíveis. Principais acidentes. Taiwan, em 2018. Taiwan é uma ilha que fica localizada entre duas placas tectônicas e no ano de 2018 registrou um abalo sísmico de 6,4 graus na escala Richter, onde provocou a morte de 17 pessoas e deixou quase 300 feridos na cidade turística de Hualien. Durante esse abalo sísmico, ele também conseguiu derrubar um hotel, onde deixou várias pessoas presas em escombros, além de causar danos a diversos edifícios. Haiti, em 2010. Em 2010, o Haiti registrou seu maior abalo sísmico da história, com 7 graus na escala Richter, onde deixou mais de 200 mil mortos e milhares de desabrigados. Esse abalo sísmico, inclusive, destruiu parte do Palácio Nacional da Haiti, onde mora o presidente da Haiti. Bom dia, meu nome é Vinícius e eu vou fazer a análise dos seguintes casos de abalos sísmicos em estrutura, onde esses dois terremotos foram temas do 11º Congresso Internacional sobre Patologias e Recuperação de Estruturas, que aconteceu de 10 a 12 de junho de 2015, na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e que teve como palestrante o engenheiro Humberto Varum, que é um especialista em impactos causados por abalos sísmicos em estruturas de concreto armado. Bom, no primeiro terremoto, que ficou conhecido como Sismo de Áquila, na cidade de Áquila, na Itália, aconteceu no dia 6 de abril de 2009, com magnitude de 6,7 na escala Richter e causou um prejuízo de aproximadamente 3 bilhões de reais, deixando mais de 65 mil desabrigados. Já analisando os colapsos causados nas estruturas, o engenheiro explica que o que mais chamou a atenção foram os erros nas instalações das armaduras, onde a má qualidade dos materiais causou aderência inadequada entre a armadura e o concreto, principalmente nos pilares do prédio, que além disso foram mal projetados com as dimensões erradas. Bom, e ao perceber isso, ele viu vários prédios com vigas fortes e pilares fracos,
o que ocasionou o efeito panqueca, que é quando os pavimentos caem uns sobre os outros. Bom, já no segundo terremoto, o sismo de Lorca, na cidade de Lorca, no sul da Espanha, que aconteceu no dia 11 de maio de 2011, deixou 9 mortos e 5.000 desabrigados. Os prejuízos, principalmente pelas obras de infraestrutura, chegaram a mais de 30 bilhões de reais. E o que mais se destacou no estudo feito pelo engenheiro foi a fragilidade das paredes de vedação, que foram construídas em alvenaria convencional, onde elas foram mal travadas e não tinham a resistência adequada, o que ocasionou que elas despencaram igual peça de dominó. Elas caíram igual peça de dominó. Bom, e no final da palestra, esse engenheiro deixou uma declaração polêmica que repercutiu muito, que é a seguinte, que cada vez mais ele percebe que não são os terremotos que matam as pessoas, mas sim os edifícios mal projetados. Para complementar minha fala, eu vou falar algumas curiosidades que eu pesquisei e eu não sabia, achei muito interessante. A primeira é a falha de San Andreas, que é uma falha geológica muito conhecida, que se estende por cerca de 1.290 km² através da Califórnia, marcando o limite entre as duas maiores placas tectônicas da Terra, a do Pacífico e a norte-americana. E o atrito entre elas torna a região uma das mais instáveis da Terra e gerando terremotos e movendo cidades. A que mais se move, bem conhecida também, é a São Francisco, que está se movendo em direção a Los Angeles, outra bem conhecida, a uma taxa de 5 centímetros por ano. E acredita-se que em 15 milhões de anos as duas cidades podem se encontrar. Bom, aí aqui a gente vê o cartaz do filme, que é San Andreas, bem conhecido esse filme, que se trata do Big One, é como se fosse o maior terremoto que pode ter aqui. Já nessa outra imagem, é o mapa do jogo GTA San Andreas, bem conhecido também. Se eu não me engano, é o jogo mais jogado do mundo. E nele também se encontra a falha de San Andreas. Bom, outras curiosidades, fatos interessantes, desde 2011 dias mais rápidos, que é isso. Foi um terremoto no Japão, em 2011, que acelerou a rotação da Terra. Então, o dia está 2 microsegundos mais rápidos, alguma coisa assim. Bom, nesse outro ponto, terremotos transformam água em ouro. É que os terremotos possuem uma capacidade de rachar rochas de maneira tão rápida que os fluidos evaporam. E automaticamente esse processo deixa resíduos com muito rico em minerais, incluindo ouro. Esse Hospital Milagroso foi um terremoto na cidade do México, onde devastou o hospital, mas cerca de 7 dias depois, sem água, comida, contato humano, praticamente todos os recém-nascidos foram resgatados com vida dos escombros. Bem interessante isso aqui. O rio invertido foi o rio Mississippi. Nos Estados Unidos é bem conhecido e devido ao terremoto ele mudou o curso dele. Tipo, ele ficou ao contrário. O Monte Everest menor. Esse foi um terremoto que teve no Nepal e devido a ele, o Monte Everest ficou 2,5 centímetros menor. Pronto, e foi isso. Obrigado pela atenção. Bom dia, eu vou falar sobre serviços de mitigação. É impossível falar na minimização de danos causados por abalos sísmicos e não citar o Taipei 101. Esse prédio que é referência nesse quesito. O Taipei 101 ele é localizado numa zona de encontro de placas tectônicas, por isso apresenta muita atividade sísmica. E por isso ele foi criado com tecnologias capazes de resistir a terremotos de até 7 graus na escala Richter. Eu vou falar sobre algumas dessas tecnologias. Uma delas, a principal, eu diria, é um pêndulo que funciona como contrapeso. Ele tem o objetivo de dissipar a energia do movimento e minimizar o balanço.
Esse prédio também conta com amortecedores dentro das paredes, paredes essas que já são compostas por um concreto altamente resistente. Também tem suspensão no alicerce, além de janelas forradas com uma espécie de plástico flexível, tudo isso visando diminuir o movimento. Nós sabemos que esse movimento ele diminui, mas ele não é totalmente anulado. Tanto que existem vídeos na internet que a gente pode observar o movimento surreal do prédio durante um terremoto. Essa tecnologia certamente é muito cara, mas vale muito a pena. É bem menor do que o prejuízo de um prédio desse vir abaixo com um terremoto. Como já foi falado, aqui no Brasil, nós não somos tão expostos a atividades sísmicas, mas nós temos a NBR 15421, que fala sobre projetos estruturais resistentes a atividades sísmicas. Essa norma se divide basicamente em 5 zonas com acelerações sísmicas horizontais. E as estruturas localizadas nas zonas de 1 a 3, os valores devem ser obtidos por interpolação. Desde já agradecemos pela atenção e estamos disponíveis para qualquer dúvida.